Mais ainda com a definição que o jogo vai ser o mando deles, mais um jogo no Maracanã, nossa casa, com também nossa torcida, então muitas expectativas boas para o jogo do sábado. O maior torcedor da história do Vasco! Vasco! O Maracanã, monumento do futebol mundial, palco de histórias inesquecíveis e cenário de capítulos gloriosos do Clube de Regatas Vasco da Gama. Desde sua inauguração, o Maracanã foi casa de grandes conquistas vascaínas. Marcamos nosso nome ao nos tornarmos os primeiros campeões da história do estádio, quando vencemos o Campeonato Carioca de 1950. Aqui também levantamos 3 dos nossos 4 títulos brasileiros. O Vasco está presente em momentos marcantes da história do Maracanã. A torcida Cruz Maltina, como poucas, sempre soube fazer desse espaço um lugar especial. Pintou as arquibancadas de preto e branco, transformou jogos em festas e fez da emoção um hábito em cada gol, em cada título, em cada tarde de glória. Aqui, o grito de casaca ecoou forte. Aqui, o Vasco marcou gols que entraram para a história do futebol brasileiro e mundial. Jogadores eternos vestiram a Cruz de Malta e brilharam sob esses refletores, fazendo do Maraca uma extensão de São Januário. Ao longo dos anos, a presença do Vasco no Maracanã foi se transformando, mas a conexão entre clube, estádio e torcida nunca se desfez. Ela resistiu ao tempo, às mudanças, às dificuldades. Agora, essa relação volta a se fortalecer. Com um novo acordo, o Vasco retomará seu protagonismo no Maracanã, com seus símbolos, suas cores, sua alma. E para escrever esse novo capítulo, a sua presença é fundamental. Vascaíno, Vascaína, chegou a hora de lotar o Maracanã, de empurrar o time, de cantar mais alto, de fazer história mais uma vez. O Maraca nos espera. Vamos juntos todos cantar de coração. Só no Brasil e só no Rio de Janeiro, não, em São Paulo também tem, só no Brasil, é que clubes disputam um campeonato sem ter estádio. Primeira coisa para você disputar uma competição é você ter um estádio. O Flamengo não tem estádio, pô. O Fluminense não tem estádio. Como é que se elabora uma tabela? Aí vem aqui os doutos e dizem assim, temos que fazer o campeonato e volta. Pontos corridos, ida e volta. Começa que você não tem estádio para jogar. Como é que você vai jogar num estádio se o outro não tem? E de volta. Aí vem o argumento do Flamengo. Não, o estádio do Flamengo é o Maracanã. Que conversa fiada é essa? Que conversa fiada é essa? Maracanã do Estado. Que o negócio construído com o meu dinheiro, com o teu dinheiro, com o dinheiro de todo mundo, é o estádio do Flamengo ou é do Fluminense? Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos, um abraço, um casaca no coração de cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva, estamos aqui nesse finzinho de noite de sexta-feira santa, feriadão de Páscoa, né? E já nessas primeiras horas, nesse início de madrugada de sabadão, famoso sábado de aleluia. E olha, neste sábado tem Vascão, tem bacalhau, tem clássico dos milhões, né? 2 motivos para ter bacalhau, um por conta da Semana Santa e outro por conta do jogo do Vasco. 6h30 da tarde, Vasco e Flamengo se enfrentam pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro aqui no Rio, no Maracanã. A gente vai falar, é claro, desse assunto. Nós vamos falar também, meus amigos, de jogadores, né? A situação de Brian Rodrigues, Capasso. Vamos falar também sobre o volante Jair, sobre o Hugo Moura, sobre camisa nova do Vasco, Edmundo, nosso querido pequeno Gui, sobre o Dimitri Payet, entre outras situações, o nosso time de basquete também. E é claro, vamos falar bastante do clássico dos milhões, abre aspas, para o goleiro brincalhão do Mulambo da Gávea, o Rossi perdeu a chance de ficar quieto, e também parabenizar o Pedrinho. Vou explicar para vocês o que está acontecendo. E é isso aí.
Então, muita coisa que a gente vai abordar nesse conteúdo. Já peço para você, clique no botão aqui abaixo, escrito inscrever-se. Pronto, já se torne membro aqui da família do canal Vascaíno desde sempre, é de graça, não paga nadinha. Deixe o seu joinha também, o seu gostei para nos ajudar. E compartilhe também o nosso vídeo, o link, para que mais vascaínos assistam o nosso conteúdo. Então, meus amigos, é isso aí. Que Deus nos abençoe. Ótima madrugada, manhã de sábado para todos nós. Vambora, vem comigo, se prepara aí, porque está começando mais uma edição de Madruga Vasco no canal Vascaíno desde sempre. Rapaziada, agora é o seguinte, né? Conforme o prometido, prometi para vocês e aqui agora vamos cumprir. Quero mandar um abraço imenso para uma lista de vários vascaínos, vocês, amigos e amigas, telespectadores que nos acompanham aqui no nosso canal. Então, vamos lá, meus amigos, eu quero mandar um casaca especial para o nosso amigo Adão Rodrigues. Tamo junto, Adão, obrigado pela audiência, meu irmão. Um casaca também para o meu irmão Beto Nascimento, né? O Nasc Beto, tamo junto, Beto. Beto que estava na Argentina esses dias, outro tempo estava na Noruega, né? O amigo trabalha embarcado, tá sempre aí, cada hora em um canto do globo terrestre. Tamo junto, Beto, obrigado pela força, todas as madrugadas aí, deixando o seu comentário. Um abraço também para o nosso amigo Constantino Luiz, né? Ele que é de Campina Grande, na Paraíba. Constantino Luiz, um abraço, meu irmão, tamo junto, muito obrigado pela sua audiência, pela essa força que você vem dando ao nosso canal, é sempre bem-vindo, viu, meu irmão? Não some dos nossos vídeos não, hein? Mandar um abraço especial aqui pro nosso amigo José Cláudio, não posso esquecer do nosso amigo Edgar Pereira, tamo junto, seu Edgar, um casaca no seu coração, meu irmão. Pro nosso amigo Valdo G9X, tamo junto, Valdo, obrigado pela moral que você vem dando, audiência, comentário. Tamo junto. Para nossa irmã querida, um casaca para Jéssica Silva, né? Tamo junto, Jéssica. Um abraço pro meu irmão aí, Manuel Messias, ele que é lá de Patos, na Paraíba. Tamo junto, meu irmão. Manuel Messias que tá sempre também com seus comentários muito educados e muito inteligentes. Tamo junto, meu amigo. Quero também agradecer aqui, é claro, ao meu amigo Gilcimar Ferreira. Deu uma sumida, Gilcimar. Não some não, tô com saudade das suas cornetas aí, meu compadre. Não some não, né? Mandar um abraço então para o nosso amigo Gilcimar Ferreira, um casaca especial para o nosso amigo Marcelo Serpa, tá sempre assistindo, comentando nossos vídeos. Para Maria Silva dos Santos, um abraço, Maria, obrigado pela audiência. Para o nosso amigo Paulo do Carmo, para o DJ Maikito, DJ Maikito tá na parada, hein? DJ Marquito, para o Jeremias Souza também tá sempre comentando aqui nos nossos vídeos, tamo junto, Jeremias. Um abraço também para o Aldinei da Silva, um casaca especial para o Orião do José, mandar também aí uma saudação vascaína para o nosso Hermínio Colombo, tamo junto, Hermínio. Saudação vascaína também para o Samuel Gonçalves, para o nosso amigo Walter Menezes, para o Alan Vieira, para o Wesley Alves, um casaca no seu coração. Wesley, tamo junto, vai dar Vascão, hein? Vamos ter fé, vamos confiar. Quero mandar também um abraço para o amigo Diogo Ramos, tamo junto, Diogo que tá sempre aí ligadinho, né? Amigo aqui perto do Rio de Janeiro, de Juiz de Fora, tamo junto, meu irmão. Mandar um casaca também aí para nossa Mari Mesquita, tamo junto, Mari, obrigado pela audiência. Deixa eu ver aqui, Melissa Gomes, um abraço para Melissa Gomes, para o Wellington Damásio, para o nosso amigo Murilo Moura, para o Aparecido Bispo, para o José Cláudio, tamo junto, José Cláudio, para o Valério Dias, valeu Valério, um abraço, um casaca também aí para o Moisés Ur, tamo junto, Moisés, meu parceiro, meu camarada, sempre nos acompanhando também, para o Cássio Humberto, para o Alcimar Silva, para o João Pessoa e para o Geovan Matos, um casaco especial para cada um de vocês. Por um acaso eu não falei o nome de alguém de vocês, manda aí o comentário com o seu nome, a cidade de onde você está falando, que a gente manda aquele abraço especial para todos vocês. Muito obrigado pela audiência de cada um de vocês, pela força, pela moral que vocês vêm nos dando dia após dia, assistindo, compartilhando, deixando o seu joinha, comentando nos nossos vídeos. Eu já peço para você que está assistindo aqui o nosso conteúdo, deixe seu comentário, é muito importante aqui para nós, a sua opinião
e também para o engajamento do nosso canal. Deixe seu nome e a cidade de onde você fala, que depois eu faço uma anotação aqui e sempre de tempos em tempos eu venho aqui mandando um abraço para todo mundo. Galera, dito isso, vamos aqui agora então. Gente, ó, já ia esquecendo, hein? Do nosso amigo João Neiva. Um abraço, João Neiva. Ele é do Espírito Santo, gente. João Neiva do Espírito Santo. Tamo junto, tá, meu irmão? Anotei do lado aqui, quase, hein? Vamos lá, rapaziada. Agora vamos dar início ao nosso conteúdo. Antes da gente falar do jogo entre Vasco da Gama e Flamengo, vamos falar de outras situações extracampo. Como, por exemplo, a situação envolvendo o Manuel Capasso e Brian Rodrigues. Manuel Capasso segue treinando à parte, separado do elenco do Vasco da Gama. Ele tem contrato com o nosso clube, Fábio Carille, até agora, neste momento, estamos aí em meados de abril. O nosso treinador não demonstrou interesse em repatriar Manuel Capasso ao time principal do Vasco da Gama. Mas nós estamos observando nas últimas semanas uma inconsistência muito grande na linha defensiva do Vasco, sobretudo na dupla de zaga. E com isso a torcida questiona bastante o porquê que até hoje o Manuel Capasso não recebeu oportunidade após a chegada do treinador Fábio Carille. No meu entendimento, isso se caracteriza eu acho que o treinador não gosta do Manuel Capasso. Acredito eu que o Fábio Carille não deve gostar do futebol do Capasso, da pessoa do Capasso, para estar fazendo uma situação tal como essa, minha humilde opinião. Diante dessa situação toda, o Capasso segue sempre colocando ali na sua rede social postagem. O Vasco perdeu esses dias, ele colocou uma foto dele com a camisa do Vasco, a imagem meio que em preto e branco, tipo assim, ó, olha aí, vocês estão perdendo, a zaga dando mole, e eu tô aqui mofando, né? Deu a entender isso, teve gente que criou mimimi, nutelagem por conta disso. O cara não fez nada demais, ele é funcionário do Vasco, é atleta do Vasco, ele tem direito de fazer uma postagem, não falou nada. Não falou nada, para quem fica dodói, veste a carapuça, né? Mas o que acontece é que surge uma situação, a gente toma conhecimento, claro, a gente não sabe se é verdade também, muita coisa que surge na mídia é cavadinha, é fake news, é apenas para, às vezes, ou para tumultuar, ou para gerar um conteúdo onde não existe conteúdo, para atrair a atenção da torcida. Mas surgiu uma situação de que dá conta de que Manuel Capasso poderia estar no radar do América do México. O América do México, a gente sabe que é o clube do Brian Rodrigues. O Vasco tem muito interesse na contratação do ponta esquerdo uruguaio, rapaz novo, de qualidade, e a gente sabe que o Vasco ainda segue monitorando. O Brian Rodrigues joga um jogo, fica outro fora, entra no segundo tempo, aquela coisa, tem muita qualidade. E aí começaram a surgir rumores, né? Rumores de que o Vasco poderia envolver o zagueiro o argentino, o Capasso, numa eventual transação pela contratação de Brian Rodrigues, colocando o jogador numa composição, mais alguns valores para a tentativa de contratação. Não sabemos se isso é verdade ou não, mas na minha opinião, até mesmo para valorizar o Capasso, para tentar envolver ele em alguma negociação amanhã ou depois, o Vasco tem que colocar o jogador para atuar, né? Tem que usar o jogador, dar holoforte, dar minutos para ele, porque se você dá minutos para João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Oliveira, não pode dar minutos para o Manuel Capasso. Não estou conseguindo entender muita coisa, né? Vamos ser bastante sinceros aí. Tem muito jogador que nem no Vasco merecia estar, como o Souza e Alex Teixeira, estão ganhando minutos. E o Capasso não merece minutos. É complicado, né? Então, assim, na minha visão, tem que colocar ele para jogar, para tentar aproveitar ele. A gente precisa de zagueiro, até porque a temporada é longa. E até mesmo porque se o Vasco amanhã ou depois trouxer outro zagueiro, o Capasso não fosse ser aproveitado, o Vasco pode tentar colocar ele numa composição, de repente emprestar para um outro clube. Você valoriza. Agora, quando você coloca o jogador de lado, não deixa jogar, não dá espaço, não dá minutos, anula o jogador de todas as formas, você está literalmente rasgando dinheiro, você está literalmente desvalorizando o seu ativo. E seria uma boa se o Capasso se mantivesse valorizado do mercado, ou para atuar com a camisa do Vasco, para ajudar no nosso time, que a gente está precisando de zagueiro, ou como eu já mencionei, para envolver ele numa eventual troca ou transação, né? No caso, surgem rumores, né, de que o Vasco poderia tentar uma composição envolvendo Capasso e Brian Rodrigues. Vamos aguardar o desfecho, é claro, dessa situação. Agora eu quero falar com vocês sobre outro jogador, só que esse jogador é do meio campo, né? Eu falei do Capasso zagueiro, falei do Brian Rodrigues, que é atacante. Vamos falar do volante Jair, porque é o seguinte, a gente sabe que o contrato do Jair está terminando no fim desse ano, de 2025. Agora, no meio do ano, se o Vasco não renovar o contrato
com o Jair fica livre no mercado para assinar um pré-contrato com qualquer clube que tenha interesse em seu futebol. Só que até o momento o Vasco não procurou o volante Cruz Maltino para uma eventual renovação de contrato. E a gente toma conhecimento nessa sexta-feira de que o clube lá de Minas Gerais, o Galo Mineiro, o Atlético Mineiro, teria sinalizado um interesse na repatriação do volante Jair, ele que foi campeão com a camisa do Atlético Mineiro, depois caiu de rendimento, teve uma lesão, o Vasco foi e contratou, de lá para cá ele está no nosso gigante aí há quase 3 anos, Jair, não, há 2 anos, né? É quase 3 anos, né? Que jogou aí, chegou em 2023, no início de 23, jogou 23, 24, já estamos quase no meio de 25, né? Então o Jair daqui a pouco completa no fim do ano 3 anos com a camisa do Vasco, ficou lesionado, mais de 8 meses fora dos gramados, agora vem voltando, mas não conseguiu se firmar ainda no nosso elenco. Com isso, a diretoria do Vasco ainda não procurou ele de forma oficial, nem seu staff, para uma conversa, para uma eventual renovação. E aí, tendo em vista que o Galo Mineiro sinalizou o interesse, as pessoas vão atrás do empresário do Jair. E o empresário do Jair afirmou, neste momento ninguém procurou o staff, nem o jogador, para oferecer nada, nenhuma proposta, nem do Vasco, nem do Atlético Mineiro, nem de outro clube, tá, gente? Tem sondagens, tem clubes fazendo aquela especulação, e aí, como é que é? Tempo de contrato, quanto é que é o salário? Né? Aquela coisa, especulação, mas proposta, não tem nenhuma proposta pelo volante Jair ainda. O próprio empresário afirmou, nem da parte do Vasco, nem da parte de outro clube, tá? Então vamos aguardar. A situação do Jair, ela é igual à situação do Dimitri Payet, por exemplo, né? O Vasco não procurou ainda para renovar, ainda tem um tempo de contrato, porque o Vasco entende que o jogador tem que dar uma resposta dentro de campo, mostrar ali algo dentro de campo para o clube ter aí um interesse de renovar o contrato, de estender o vínculo, né? Então é uma situação bem lógica, só depende do próprio Jair, né, dentro de campo, se o Vasco vai procurar renovar o contrato com ele ou não, tá? Então fica para vocês o registro aí dessa situação envolvendo o nosso volante, mas, né, aquilo, já tem times de olho, né? E o Vasco tem que ficar ligado para não perder. Também tem que ficar ligado para não renovar também, dar mais um tempão de contrato e às vezes o cara não joga, né? Então o Vasco tá nesse impasse ainda, tá aí, vamos dizer assim, tá em stand-by, tá analisando jogo a jogo o volante, né, para ver qual será o futuro, o destino do meio-campista Jair. Agora, antes da gente falar de outros assuntos, outros jogadores, vamos falar de uma coisa leve, uma coisa bem bacana, né? Não que esse assunto era ruim, é bom também falar de futebol, é muito bom, mas um assunto mais alegre, né? Que é a situação do menino Gui. Ele se encontrou com o nosso craque Edmundo, né? O animal ex-jogador do Vasco, né? E o Edmundo gravou um vídeo ali, coisa e tal, foi postado na rede social. Então quero que você acompanhe, que eu já volto. O maior torcedor da história do Vasco. Ei, Vasco! Você é muito maravilhoso. O maior torcedor do mundo. O melhor torcedor do mundo. Caramba, que legal te ver, Gui. Amanhã o Vasco vai ganhar de 3-0. Se quiser, vamos te ver. Prazer. É isso aí, meus amigos, é isso aí, né? Então o menino Gui sempre muito carismático, né? E o Edmundo soltinho, alegre, pezinho na areia, aquele jeito, né? Feriadão de Semana Santa, é isso aí, né, Edmundo? Tomara que dê Vascão, né? Tomara que dê Vascão, né? E o Edmundo é muito feliz no que ele falou, né? O menino Gui aí, o maior torcedor do mundo, né? Eleito lá, ganhou o prêmio da FIFA, né? Prêmio The Best Torcedor, né? O melhor torcedor. Claro que deu Vascão, né? O menino Gui venceu, então bem bacana aí o nosso craque Edmundo, né? Aposentado já há muitos anos, e o nosso pequeno Gui. Dito isso, meus amigos, vamos falar aqui de uma novidade. O Vasco deve lançar a sua camisa número 2 para a temporada de 2025, a camisa branca, né? Tradicionalmente, o nosso uniforme número 1 é como essa blusa que eu estou vestindo aqui, esse agasalho de viagem. Tradicionalmente, é a camisa preta com a faixa transversal branca, camisa número 1, a nossa camisa número 2 normalmente é a branca com a faixa transversal preta, né? E a camisa número 3 normalmente é toda preta, e aí outros uniformes festivos que são sempre feitos ano após ano. Fato é que a nossa camisa branca de jogo, ela vai ser lançada nos próximos jogos, tá, meus amigos? Isso mesmo. Ou o Vasco lança essa camisa nova
no jogo contra o Lanús, em São Januário, pela Sul-Americana, ou no jogo contra o Palmeiras, lá no Mané Garrincha, em Brasília, pelo Campeonato Brasileiro. Tá? Parece que vão ter alguns detalhes diferentes na gola, parece que a manga vai ser uma manga mais limpa, vão haver detalhes também nas laterais da camisa, uma faixa transversal mais fina, né? Eu acho que deve ser uma faixa mais fina, tipo aquela camisa ali de 98, 99, 2000, né? Que era uma faixa um pouco mais fina, então o Vasco está aí já planejando, né, o lançamento do novo uniforme de jogo, né, nossa nova camisa branca, ou para o jogo contra o Lanús, ou contra o time do Palmeiras. Tá? Eu não mostro para vocês o spoiler, porque a gente não teve acesso ainda, mas é claro, nos próximos dias deve vazar uma coisa ou outra do novo uniforme, é claro, eu vou trazer aqui para vocês. Tá? Antes da gente continuar falando de futebol agora, falar um pouquinho de basquetebol, porque o nosso time de basquete R10 Score Vasco da Gama está garantido na fase mata-mata do Playoffs do Novo Basquete Brasil. Tudo bem, o Vasco perdeu o nosso último jogo da fase regular, né, da temporada 24-25, e com isso o Vasco terminou na 8ª colocação do Novo Basquete Brasil 24-25. Tá? E o Vasco já tem adversário definido. O Vasco enfrenta o São José. Tá bom? O primeiro jogo acontece na casa do São José, fora aqui do Rio de Janeiro. O segundo e o terceiro jogo estão previstos para acontecer em São Januário. É claro, depois de acordo conforme se desenhar os confrontos, a gente pode ter quarto ou quinto jogo, porque normalmente é uma série de 5 jogos. Vasco e São José se enfrentam então nas oitavas do Novo Basquete Brasil, pela fase de playoffs, nessa série de 5 jogos, né? Definindo aí quem avança para as quartas de finais, tá, meus amigos? E é claro, as datas dos confrontos ainda serão definidas nos próximos dias. Assim que forem definidas, eu trago aqui no canal para vocês ficarem por dentro, né? Os horários e dia de jogo entre Vasco da Gama e São José, o nosso R10 Score, que disputa a fase de oitavas de finais dos playoffs do Novo Basquete Brasil. Agora, meus amigos, voltando a falar de futebol, campo e bola, né? Sobre o Dimitri Payet, gente, a gente tomou conhecimento que a lesão que o Payet teve no joelho é algo parecido, semelhante com a lesão que ele teve ano passado, em 2024, lá no início do ano, né? O Dimitri Payet aí pode ficar aí algo em torno de 2, 3, de repente 4 semanas fora dos gramados. Não é nada certo, exato ainda, nessa madrugada de sábado que eu estou falando para vocês, fim de noite de sexta, início de sábado. Não tem nenhum exame, nada 100% ainda se tratando da lesão do Payet, mas a expectativa é que a lesão realmente, né, o assunto que corre ali no dia a dia do Vasco, no CT Moacir Barbosa, é que seja uma lesão bastante semelhante, bem parecida com a lesão que deixou o Payet fora dos gramados ano passado por 3 semanas. Então, vamos ficar de olho aí, né? Já tem uns dias que o Dimitri Payet se machucou no início da semana, nessa terça-feira, né? Então não tem nenhuma semana ainda que o nosso francês está lesionado e deve ficar mais uns dias fora de combate. Se tratando agora do Hugo Moura, gente, o Hugo Moura completou nessa sexta-feira 1 ano como atleta do Clube de Regatas Vasco da Gama, tá, gente? Isso mesmo, o Hugo Moura completando 1 ano como jogador do Vasco. E os números dele é o seguinte: ele é um jogador que tem 27 anos, né? Chegou aqui em 2024, ano passado, já soma 56 jogos com a camisa do Vasco, tem 3 gols e 6 assistências. São 9 participações em gols em 56 jogos, né? Uma média até que legal. Quase que a cada 5 jogos o Hugo Moura participa de um gol, seja fazendo gol ou dando assistência. E não é a dele, ele é primeiro volante, né? O camisa 5 clássico, né? Famoso camisa 5, famoso pitbull ali, o mordedor. É a função do Hugo Moura. Diga-se de passagem que é o jogador que mais marca no time do Vasco, né? O Hugo Moura ele tem mais responsabilidade de marcação do que outros jogadores no meio campo. É o que mais vem correndo e vem marcando também nesse meio campo do Vasco aí nos últimos meses. Então o Hugo Moura, que tem seus 56 jogos, 3 gols e 6 assistências, com 27 anos, já completa 1 ano de Vasco da Gama. O Vasco que exerceu o direito de compra do Hugo Moura, ele que estava emprestado até o fim do ano passado, junto ao Atlético Paranaense para o Vasco. O Vasco conseguiu aí chegar a um acordo com o clube rubro-negro lá do Paraná para exercer a opção de compra. O Vasco fez um parcelamento
Então o Hugo Moura é jogador do Vasco em definitivo, ele que já tem um ano, né, com a camisa do nosso Gigante da Colina. Galera, agora a gente já falou bastante de jogadores, falamos de outras situações, já mandamos abraço, mandamos recado para geral aqui, né, falamos de situações de mercado da bola, de pequeno Gui, de basquete, camisa nova e coisa e tal. Vamos falar agora do clássico dos milhões. Vasco da Gama e Flamengo se enfrentam nesse sábado às 18h30 no Maracanã, com transmissão da Amazon Prime Video, comentários de Romário e narração de Galvão Bueno. É, rapaziada, isso aí, Galvão Bueno narrando o jogo do Vasco e o baixinho Romário, né, como comentarista, né. Por um lado é curioso para nós torcedores do Vasco ver o Romário comentando, né, o Romário que já foi jogador, já foi treinador do Vasco, né, agora vai comentar jogo do Vasco, porque o Romário jogou no Flamengo também, e também jogou no Vasco. E o Galvão Bueno, todo mundo sabe que ele é Corinthians, puxa a sardinha para o Flamengo, né? Então eu tô curioso para ver. Tô curioso para ver qual é que vai ser dessa narração aí da Amazon Prime Video. Galvão Bueno narrando e o Romário ali nos comentários. O árbitro desse jogo é o Rafael Claus, da Federação de São Paulo, tá, gente? Rafael Claus, da Federação de São Paulo. A última vitória do nosso Vasco da Gama sobre o Flamengo em campeonatos brasileiros, ela aconteceu há praticamente 10 anos, foi só em 2015, isso mesmo, a última vitória do Vasco em cima do Flamengo em campeonatos brasileiros aconteceu há 10 anos atrás, em 2015, porque a última vitória que o Vasco teve sobre o Urubu, mais recente, foi no Campeonato Carioca de 2023, quando o Pulmita fez aquele golaço, né? E pelo Campeonato Brasileiro já somam aí 10 anos, a gente tem esse tabu a ser quebrado. Diante de todo esse panorama, né, a gente já vai falar dos jogadores, prováveis escalações. Aí o goleiro Agustin Rossi, né, lá do Mulambo da Gávea, ele dando ali entrevista, né, assim, não falou nada de outro mundo, mas já dá aquela provocada, né, aquela provocada para dar aquela incendiada no clássico antes mesmo da bola rolar. Porque ele falou que embora o jogo não seja de mando de campo do Flamengo, seja com mando de campo do Vasco, né, ele bate na tecla de que a casa, né, é do Mulambo, né? Engraçado que eu nunca vi, né, você alugar a casa e falar que é sua, né? Você, tá, beleza, você tá morando lá. Você alugou, você está morando, mas não é tua. Né? Mas brincadeiras à parte, ele falou isso no caso no sentido esportivo, no fator casa. Né? Aí eu quero levar essa situação para o Pedrinho. Só que antes disso, eu vou colocar para vocês o que esse brincalhão aí, o mão de alface do goleiro do Urubu falou, para vocês acompanharem. E eu já volto para a gente falar, é claro, dessa situação que não pegou nada bem diante a sociedade vascaína. Acho que estamos num momento bom. As coisas vêm acontecendo bem dentro do campo e a expectativa para o sábado, que é o clássico, é muito grande, mais ainda com a definição que o jogo vai ser o mando deles, mais um jogo no Maracanã, nossa casa, com também nossa torcida, então muita expectativa boa para o jogo do sábado. A verdade é que é um trabalho muito bom, eu sempre falo a mesma coisa, a defesa começa no ataque e a gente vem fazendo boas partidas na parte defensiva. É isso, a gente sempre vai tentando tomar gol, porque sabe que se não tomar gol sempre está mais perto de vencer. Então é isso, continuar no mesmo caminho, no mesmo desafio, a gente continuar tentando sair sem tomar gol nos jogos. E o sábado é um clássico, um jogo importante que a gente sabe que é muito importante não perder, não só pela sequência do jogo que vem pela frente, sino para todo mundo que vai estar no Maracanã. É isso aí, né, gente? Então, o que vocês observaram, o que a gente repara, primeira coisa é o desrespeito. Né? A gente observa que ano após ano e jogo após jogo que o Vasco não vai vencendo o Mulambo da Gávea, os jogadores, a mídia, eles vão cada vez mais perdendo respeito com o Vasco. Perdeu o respeito, já virou casa da mãe Joana. Acabou, filho, acabou, não tem mais respeito. Agora qualquer jogadorzinho do Mulambo aí fica jogando piadinha, jogando coisinha, jornalista vagabundinho falando besteira, diminuindo o Vasco, porque o respeito está diminuindo. Isso se deve pelo próprio Vasco, que não faz seu papel dentro de campo e fora de campo também.
administrativamente para ter grana para contratar jogador de qualidade. E os caras que jogam no Vasco também não jogam bola para honrar a camisa do Vasco. Só que o que acontece? A partir do momento que o Pedrinho poderia fazer como os torcedores fizeram, que impetraram com uma ação junto a uma situação aqui no Rio de Janeiro para que o jogo acontecesse em São Januário, o Pedrinho se omitiu, jogou para a galera que ia fazer acontecer. Na primeira dificuldade ele já desistiu e já jogou o jogo para o Maracanã. Aí o que acontece? Quando nós, torcedores do Vasco, nós viemos aqui na rede social e a gente fala, olha, agora acabou, porque não tem o fator campo. Vamos jogar na casa dos caras, né? Nós falando isso, o torcedor do Vasco falando, muita gente achava ruim de nós falarmos isso. Mas agora a gente escuta essa fala vinda da boca do goleiro do Flamengo, titular. O cara falou, olha, o mando de campo é deles, mas é nossa casa. Ou seja, hoje o Vasco, o Maracanã não é mais, infelizmente, não é mais a casa do Vasco da Gama. Há 15 anos atrás era a casa dos 4 grandes times do Rio de Janeiro e dos outros que precisassem utilizar. O Vasco se sentia em casa, o Fluminense, o Flamengo e o Botafogo. Hoje só Fluminense e Flamengo se sentem em casa no Maracanã. O Vasco não, porque o Vasco foi aos poucos marginalizado, colocado às margens do Maracanã pela dupla Patati e Patatá, Flamengo e Fluminense. Então, o que a gente observa é essa perda de identidade da torcida com o estádio, que é o templo do futebol mundial. A gente observa essa perca de sinergia dos jogadores do Vasco com o gramado do Maracanã. E a gente observa o presidente do Vasco tirando um jogo de São Januário, colocando um jogo pro Maracanã e colocando apenas 21 mil, 25 mil ingressos para os torcedores do Vasco comprarem. Ou seja, o Pedrinho praticamente colocou São Januário dentro do Maracanã. São Januário hoje recebe aí 18, 19, 20, máximo estourando quase 21 mil torcedores. E foi o que o seu Pedrinho disponibilizou para a torcida do Vasco nesse clássico contra o Flamengo. Então, para que colocar esse jogo contra o Flamengo? Para ser amiguinho do Mulambo da Gávea? Para os caras tripudiarem no mando de campo que é nosso? Já começa que o Vasco vai ficar em um vestiário todo tricolete, da Laranjeira, todo do Fluminense. Porque tem 2 vestiários, um vestiário é do Mulambo da Gávea e o outro vestiário é o que o Fluminense usa. O Vasco já vai ficar no vestiário do tricolete, já não tem aquela atmosfera de nossa casa. Outra coisa é o gramado, né? Não é a mesma coisa que jogar em São Januário. O gramado de São Januário está um pouco melhor do que o gramado do Maracanã e os jogadores do Vasco estão habituados a jogar, é claro, em São Januário. E a outra coisa que eu falei é a questão da torcida. Então, assim, isso tudo, ó, a gente tem que fazer o quê? É dar aqui, ó, os parabéns, ó, é parabenizar, é claro que ironicamente, o Pedrinho. O Pedrinho. Né? Porque o Pedrinho jogou pra galera, bateu no peito, estufou a veia do pescoço, porque eu vou fazer, eu vou acontecer, o jogo vai ser São Januário, porque a gente não aceita, porque no Campeonato Brasileiro clássicos vão acontecer aqui, porque piriri, parará e pororó. Aí vem o BEP, não. Aí vem a CBF, não. Aí o Pedrinho se rende e joga no Maracanã, sim senhor, não senhor, faz acordo com o Flamengo, faz acordo com o Fluminense, em troca de meia dúzia de paçoca, jogar um jogo aqui, outro acolá, como se o Vasco precisasse do Maracanã, como se o Vasco precisasse do Maracanã, e não precisa, não precisa. Ah, Álvaro, mas quando for reformar São Januário, não sei, joga na Ilha do Governador, joga em Volta Redonda, joga no estádio do Bangu, joga lá no estádio do Macaé, no Maricá. Eu não sei onde o Vasco vai jogar. Joga em Brasília, joga no Espírito Santo, joga em Manaus, joga em Minas Gerais. Mas não precisa usar o Maracanã. Simples assim. Ah, Álvaro, mas se fosse então, o Vasco não vai voltar nunca a ter identidade com o Maracanã. A questão, eu não estou preocupado com o Maracanã, eu estou preocupado com o Vasco. Se o Vasco não tem condição de contratar jogador caro, jogador bom, que vai botar o Flamengo na roda e vai enfiar goleada nos caras, se o Vasco não tem condição de fazer isso, então o Vasco tem que mandar os seus jogos em São Januário. É o que eu já falei, é em Volta Redonda, é em qualquer lugar, menos no Maracanã. Para não ficar botando dinheiro no bolso de Flamengo e Fluminense, que não consegue manter o Maracanã, manter gramado, manter limpeza e manutenção do estádio, que é uma vergonha.
O Flamengo arrecadou ano passado mais de 1,5 bilhão de reais e aí fica nessa patifaria junto com o Fluminense. Tem dinheiro para tudo, menos para cuidar do estádio. Aí tem que vir o Vasco para poder dar desconto de metade do aluguel, para poder alugar o Maracanã, porque senão eles não vão conseguir manter. É tudo conversa fiada. E ó, parabéns pro Pedrinho, porque aí agora a gente escuta o jogador rival falando, vamos jogar aí, o mando de campo é deles, mas a casa é nossa, tá tudo de boa, tá tranquilo. É isso aí. É isso aí. É o que tá virando Vasco e Flamengo. Tá? É o que tá virando Vasco e Flamengo. Tá virando isso aí. Depois a gente vai ver o número de 34 clássicos, 2 vitórias do Vasco. Tem torcedor que acha ruim quando a gente reclama. É complicado, é simplesmente isso aí. Gente, agora se tratando do jogo de campo e bola, tá? O menino Lucas Zucarello foi relacionado, né? Como o Payet está lesionado, o Coutinho deve ser titular. O Zucarello, então, é o nosso homem armador que deve ficar à disposição do Fábio Carille. Vai ficar, né, no caso, no banco de reservas. O Lucas Zucarello. Benjamin Garré meteu um golaço no treino dessa sexta-feira, né? Fez fila, driblou deu caneta e deu cavadinha na saída do Léo Jardim. Um golaço do Garré. Gente, se vocês pegarem os vídeos do Garré na carreira dele, ele adora fazer gol desse estilo aí. É isso que eu quero ver o Benjamin Garré fazendo nesse sábado. É isso, né? É isso que a gente espera. O volante Tietê foi liberado pela comissão técnica, pela diretoria do Vasco. Na quinta-feira ele não treinou. Na sexta ele foi liberado no meio do treinamento. Ele está com problema com o seu bebê recém-nascido, né? Poxa, que Deus abençoe e ilumine a família do Tietê e o bebê. Tomara que fique tudo bem. Há quem diga que o Tietê vai para o jogo. Eu já não sei, tá, gente? Para ser bem sincero, tá bem difícil acreditar nisso aí. Tá? É bem complicado. O Payet, como eu já mencionei, não vai jogar. Tem a questão dele no joelho, né? E o Maurício Lemos tem a fratura na costela, né? Do lado direito da costela. Dificilmente também será relacionado. Não deve ir para o jogo. Tá? Diante dessas situações, vamos falar aqui das prováveis escalações de Flamengo e de Vasco. Vamos começar pelo rival. Depois a gente fala o lado do Vasco para dar mais aquela moral. O Urubu deve jogar com o goleiro Rossi, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz e Danilo na zaga e Ayrton Lucas na lateral esquerda. O meio-campo com Eric Pulgar, Gerson Dela Cruz, Jorgian de Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro ou Gonzalo Prata, né? Ou Gonzalo Prata ou Pedro, né? O Prata é aquela correria, velocidade, é 1 contra 1, é o toca-me-voe, né? E o Pedro é aquele pivô, qualidade, drible, finalização, né? Aquela 1, 2 finalização, gol, né? Então, essa é a provável escalação do Flamengo para enfrentar o Vasco. O Bruno Henrique pode ser que fique no banco, tá? Pode ser que ele não venha como titular, né? O Flamengo pode optar por outras peças ali, como o próprio Michael, ou também o Luiz Araújo. Eles têm outras peças para optar ali na vaga do Bruno Henrique, uma vez que ele está sendo indiciado pela situação de manipulação de cartão e casa de aposta. Ainda não foi denunciado pelo STJD, então não tem nada que impeça o Bruno Henrique de jogar. No último jogo ele ficou no banco e nesse jogo a gente não sabe se ele vai ser titular ou se ele fica no banco, mas está sendo cotado para jogar na equipe titular. E o nosso Vasco da Gama, comandado pelo treinador Fábio Carille, apresenta, pelo menos nesse cenário de pré-jogo, apresenta uma possível mudança no esquema tático. Porque o Vasco deve vir a campo com o Léo Jardim, o nosso Paulo Henrique, o PH na lateral direita, a dupla de zaga a mesma, né? João Vitor e Lucas Freitas, pelo menos é o que está sendo cotado, a gente não sabe exatamente se vai ser isso que o Carille vai fazer nesse sábado. Lucas Piton na esquerda e Hugo Moura na volância, né? Chegando aos seus 57 jogos. E aí um meio campo ali de marcação também de segunda volância com Tietê e Jair, tá? E o Felipe Coutinho como homem de criação, ou seja, um meio campo com 4 homens, tá? E um ataque com Nuno Moreira e Pablo Verrete. Então, Fábio Carille pode ser que escale um Vasco da Gama num 4-4-2. É claro, se o Tietê não for para o jogo, quem pode jogar deve ser o Paulinho Paula ou até mesmo o Matheus Carvalho, né? E é claro, na vaga de Jair, a mesma coisa, ou o próprio Paulinho Paula, ou o Matheus Carvalho, ou até mesmo o Juan Esforza, se for relacionado. Tá? Então, pelo que eu estou entendendo, o Carille vai manter o setor defensivo idêntico ao dos últimos jogos, a espinha dorsal já algumas semanas que o Vasco vem jogando com essa espinha dorsal.
vai manter o Nuno, o Coutinho e o Verratti lá na frente, né, que são 3 caras primordiais para esse ataque, e deve optar pela mudança no setor de meio campo. Parece que o Carille está entendendo que a defesa está passando dificuldades, né, pela questão de falta de marcação no meio campo, expondo a defesa. É claro que tem as falhas individuais, que aí não tem esquema tático que resolva, né, seu João Vitor, né, seu Lucas Freitas? Tem essas questões aí, mas uma vez que você povoa o meio campo, né, você pode tentar combater, porque o meio campo do Flamengo tem muita qualidade. Tem o Eric Pulgar, o Gerson, o De La Cruz e o Arrascaeta. São 4 jogadores de muita qualidade, de marcação, de transpiração e de criação, né? E sem contar que tem o Wesley, que é bastante agudo, é bastante agressivo, vai bastante ao ataque, né? E o próprio Gonzalo Plata ou Pedro, né, são jogadores também de bastante dinâmica dentro de campo. Então, se o Vasco vem aí com poucos jogadores de meio campo, é tendência a falar, ó, vem, porque só vai sobrar o contra-ataque. Então o Vasco, de repente, povoa. E aí, povoando, né, o meio campo, de repente o Vasco consiga combater esses jogadores de qualidade e ter ali uma criatividade, uma vez que o Tietê sabe jogar com bola, o Jair também, o Paulinho Paula, né, aí tem o Coutinho, o Nuno, o Verratti, de repente dá. Né, mas é claro que é muito difícil, a probabilidade infelizmente aponta mais para o nosso adversário, né, o franco favorito infelizmente é o Mulambo da Gávea, eu não gosto nada disso, mas eu como bom vascaíno vou torcer, vou acreditar, vou torcer. Se vai dar ou não é outra história, é claro, gente, o jogo é jogado, né, eu por exemplo não vou apostar R$1 nesse jogo, porque o favorito é o Mulambo e eu não vou apostar no Mulambo da Gávea, não vou apostar contra o meu Vasco. Né? E eu também não estou com muito dinheiro para poder perder, que se eu tivesse com bastante, colocava 100 no Vasco para ganhar 500, que estão pagando 4, 5 reais na vitória do Vasco, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu acredito sim, com muita raça, muito empenho, sorte também, né? O jogador iluminado ali, o Coutinho com uma finalização, um Verratti, um Nuno, de repente a coisa pode ser favorável para nós, mas o jogo é jogado, não dá para prever nada, é um clássico, né? Eu acho que só de não sair derrotado já é uma grande vitória para o Vasco. Não gosto de falar isso, mas é uma verdade. Só da gente não perder para o Mulambo já pode simbolizar já um resultado ok. Né? Vamos ficar ligado então. O meu palpite para esse jogo, um jogo amarrado, mordido, 2-1 Vasco. Meu coração fala isso, mas eu acho que vai ser 1-1, tá, meus amigos? E é isso que eu tinha para trazer para vocês de notícias do nosso gigante. Estou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, tá? E é claro, a gente se vê nesse sábado, depois do jogo. Mais cedo a gente se vê então depois do jogo. Porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal, vascaíno desde sempre. Valeu e tamo junto, Vasco!